Então, pessoal, muito importante falar deste tema, muito importante para mim, porque esse é um tema que tem sido recorrente na minha vida desde o ano de 2008, porque eu comecei em 2008 formando tarólogos. Não, esse vídeo não é para falar sobre isso, mas na minha cabeça, a minha missão é que essas pessoas, que eu formasse pessoas corretas, pessoas competentes. E eu me deparei, comecei a me deparar desde 2008 com essa coisa. Ah, mas eu não tenho dom, mas eu preciso ter um dom. Isto não existe, tá bom? Eu não tô aqui para te convencer de nada, não tô aqui para fazer lavagem cerebral. Vai vir, vão falar, porque eu conheço uma pessoa que faz assim, que faz assado. Isso não existe, tá bom? A pessoa nasceu da mesma forma que essa pessoa aí que você conhece, você acha que tem um dom, então eu também posso achar que o menino que estudava comigo na oitava série e tirava nota máxima em todas as provas de matemática, que ele tinha um dom também. Não, ele tinha uma facilidade para isso. Isto é algo que pode ser desenvolvido, tá bom? Mas eu não quero entrar por aí. Se eu fosse falar de uma forma direta, o dom que você realmente precisa, e esta é a minha opinião, é isso que eu acredito do fundo do meu coração. O dom que você precisa ter para fazer leitura, seja de tarô, qualquer cartomancia, qualquer tipo de leituras com cartas, com segurança, tendo segurança do que você está falando, ok? Ou melhor, eu já vou chegar nessa coisa da segurança, mas o dom que você precisa para fazer leituras é a fluência, é saber falar, é saber transmitir, não é ficar meio que pisando em ovos, com medo de dizer, será que é isso, será que é aquilo, é falar com segurança, transmitir a informação do jeito que você sabe, do tamanho do conhecimento que você tiver naquele momento, porque o conhecimento que você tem agora sobre uma carta, sobre uma tiragem de cartas, daqui a 1 ano, 2, 3, 10 anos vai ser totalmente diferente, eu posso falar por mim. Então, eu estou sempre dizendo isso, a pessoa que escolhe você para fazer uma leitura de tarô, ela escolheu você. O que significa que o que quer que você diga para essa pessoa, né? Isso partindo do princípio que você estudou, que você sabe o que você está fazendo mais ou menos, estudou minimamente, o que quer que você diga é o que essa pessoa precisa ouvir naquele momento, tá bom? E é isso, tá? Então você precisa de influência. Esse é o dom que você precisa ter. E isto você pode desenvolver, tem formas de desenvolver. Depois, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu venho trazer um vídeo para vocês sobre fluência. Eu acho que eu já coloquei alguma coisa aqui no canal. Se eu não coloquei, depois busquem aqui sobre como você pode desenvolver a sua fluência. Começar a falar, destravar. Mas esse vídeo não é sobre isso. A questão aqui é o dom que você precisa ter para fazer leituras com segurança. O ponto é este. E aí entra essa história de ter dom ou não ter dom. O dom ou não ter dom. Porque aí a pessoa, mas a pessoa não entende o que é que se passa ali, não é? Porque mesmo que você saiba falar muito bem, imagina que você é o melhor orador, a melhor oradora do universo. Você fala muito bem, sabe? Mas se você não tiver a certeza de que você está canalizando a informação correta, aí a insegurança vai estar sempre aí. Será que eu estou falando a coisa certa? Será que eu não estou criando isso da minha cabeça? Será que eu não estou inventando essas coisas? É aí que entra a importância de você ter conhecimento sobre por qual canal você canaliza informações. Então é assim, isso muda muito de pessoa para pessoa e em 99,9% das vezes a pessoa que tem inseguranças ou que diz, eu não tenho jeito para isso, não é para mim, a pessoa ela está tentando
obter informações por uma via, por um canal, ok? E na verdade, o canal natural dessa pessoa é outro. Então, primeiro você precisa entender o seu. Ah, Denis, mas do que você está falando? Olha só, tem pessoas que, quando estão fazendo leitura de tarô, ouvem coisas, escutam coisas, né? Como isto tem vários formatos. Eu já conversei com muitas pessoas, tem diversos formatos. A pessoa ela pode esse escutar pode ser como um pensamento, mas você de alguma forma entende que aquele pensamento não é seu, ok? Pode ser sim como uma voz diferente dentro da sua cabeça. Pode vir, por exemplo, como uma música que está tocando e um refrão de uma música. Pode ser como alguém que está soprando uma informação no seu ouvido e outras formas. Se você se identifica com isso, se você sente isto quando você está fazendo leituras, ok? E eu vou falar de todas as formas, tá bom? Essa é apenas a primeira. Eu vou falar de todas as formas e assim você pode não se identificar com nenhuma, justamente porque você nunca parou para prestar atenção nisso, porque a gente está sempre com a cabeça cheia e porque talvez não esteja tão desenvolvido, mas isso se desenvolve, isso se aprende, tá bom? Então, se você se identificou com isso, no seu caso você ouve de alguma forma, muito provavelmente o seu canal por onde você absorve energia é o canal auditivo. A audição é o seu canal por onde você canaliza informações, tá bom? Porque a ideia, o importante é você canalizar, é você ter certeza do seu canal, porque aí isso vai te dar outra certeza de que você está canalizando a informação correta, informação certa. Você, no primeiro momento, você já vai entender que não é coisa da sua cabeça, se você conhece o seu canal. Então você já sabe, não, esta é a informação correta, isso não é coisa da minha cabeça. Então só isso já te dá uma super segurança naquilo que você está falando. Você vai falar com toda a segurança, porque você sabe o que você está dizendo, tá bom? Então essa é a primeira forma. Como eu falei, existem outras formas. Outra forma são cores, por exemplo. Tem pessoas que recebem informações a partir de cores, a partir de imagens, não cores, a partir de imagens que muitas vezes são essas imagens, o gatilho principal são as cores das cartas, os desenhos, é algum símbolo que está lá na carta que vai te colocar uma imagem e às vezes a imagem é um cenário. Quando eu falo imagem, pode ser uma imagem estática. Eu já conversei com pessoas que têm uma imagem estática na cabeça. Eu já conversei com pessoas que veem uma cena, conseguem ver, visualizar uma cena, tá bom? Então, através de imagem. Como é que essa pessoa canaliza? Através de imagem. Tem outra forma também, que são as sensações físicas. A pessoa, ela sente algum tipo de sensação no próprio corpo e com o tempo ela aprende a traduzir isso, a interpretar isto. Então, ela está fazendo a leitura de tarô ali tranquilamente e ela sente as mãos aquecendo. Então, para ela isso vai ter um valor. Para outra pessoa que a mão aquecer, ela pode interpretar de outra forma, não tem problema. Isto é um assunto muito amplo. Eu só quero que você perceba que existem várias formas de se canalizar. Você precisa entender qual que é a sua, ok? Ou qual que é a mais forte, porque você pode operar em uma ou duas ou três. Mas eu não vou entrar por aí também. Então, a pessoa ela pode sentir as mãos aquecendo. Pode sentir um aperto, um nó na garganta, um aperto no coração, um arrepio na espinha, ou ela pode sentir uma sensação de plenitude, uma sensação muito boa durante a leitura. E se ela prestar atenção, por exemplo, no que ela está pensando naquele momento, no que ela está dizendo para o consulente, ela vai perceber, por exemplo, por aquela sensação boa, que ela está na direção certa, ou que aquilo está correto, ou que aquilo terá um desfecho positivo, tá bom? Tem N possibilidades.
Então, já falei de 3 aqui. A pessoa, ela pode canalizar informações através da audição, através de imagens, cores, através de sensações no corpo. Todas essas formas de canalizar informação têm a ver com uma coisa que se chama canal mediúnico. É você perceber qual é o seu canal mediúnico, por onde é que se manifesta a sua intuição. A sua intuição se manifesta de uma forma e por um motivo diferente do meu, diferente de um amigo seu, diferente de um médico que tem uma intuição num determinado momento ali numa cirurgia. A intuição, ela é transversal a todos os seres humanos. Então todo mundo tem a intuição desenvolvida, outros mais, outros menos, mas focando aqui no que eu quero te dizer, com essa história de dom, é assim. A importância de você entender qual é o seu canal mediúnico é justamente essa. Quando você conhece, quando você entende, não, o meu canal mediúnico é a audição, meu canal mediúnico são, né, uma dessas opções que o Denis acabou de dizer aí. Quando você percebe isso, você não vai ter dúvidas sobre a informação que você está canalizando. É sobre isso, você não vai ter dúvidas. Mas será que isso é coisa da minha cabeça? Será que eu estou inventando? Será que eu estou dizendo isso só para agradar a pessoa? Será que depois essa pessoa não vai voltar e vai dizer, nossa, olha, você falou, pelo amor de Deus. Então, isso é muito complicado. Muito importante também, dentro desse contexto, já falei isso aqui 500 vezes e vou passar o resto da minha vida dizendo, o tarô, ele serve para dar direções, para orientar, ok? Não tem essa de descobrir o futuro. Você descobre o futuro? Então descobre aí quando é que vai terminar esses conflitos todos, quais são os números da loteria. Não, eu tenho pessoas que fazem consultas comigo há mais de 20 anos. Elas entenderam. Eu não estou falando de pessoas, eu tenho médicos, advogados, eu tenho engenheiros, eu tenho muitos professores de educação física, eu tenho muitos fisioterapeutas fazendo, e eu podia estar falando aqui de um monte de profissão. Eu estou falando que são pessoas que têm 2 neurônios, pelo menos, funcionando e elas vêm buscar direção, um direcionamento, uma orientação, porque, em última análise, a direção está nas suas mãos. O que você vai fazer da sua vida, o que você vai decidir é você, não é o tarô que vai dizer. E tem gente que até hoje, nessa era que a gente está vivendo, acha que isso é uma desculpa. Ah, você está falando isso porque você não vê, não visualiza. Cuidado com isso, porque aí a gente vai chegar no ponto que eu também acho que é muito importante. Imagina, você fez uma formação, ou você foi orientado como eu fui orientado aos meus 17 anos, há mais de 35 anos, por uma senhora. Eu ia na casa dela. Essa senhora, ela tinha visões. Simples assim, mas era outro contexto, era outro mundo. Imagina, 35 anos atrás, ela dava consulta na casa dela, com gente passando atrás, passava criança chorando, de vez em quando aparecia um cachorro, esse tipo de coisa. Ela tinha essa sensibilidade. Ela não tinha noção disso que eu estou dizendo aqui, mas eu tenho essa noção e eu estou transmitindo para você começar, acredite, a se observar a partir de agora, porque isso vai mudar a forma como você olha o tarô, a forma como você lida com o tarô. Então, o que acontece? Voltando ao meu exemplo, eu aprendi com essa pessoa. Vou pegar o exemplo dessa mulher que me treinou quando eu tinha 17 anos. Então ela tinha essas visões. E aí o erro que se comete é... Caramba, então eu tenho um problema, porque eu não vejo. Imagina, eu não vejo. Imagina que ela me dissesse assim, Denis, quando eu estou aqui com as cartas, eu ouço vozes, eu escuto uns sons, toco umas músicas aqui, de vez em quando vem um rock and roll, uma salsa, entendeu? Imagina que ela me dissesse isso, e aí eu tava lá treinando o que ela, né, praticando o que ela me ensinou, e eu pensava assim, caramba, mas eu devo ter algum problema, né? Porque eu não tô ouvindo nada. Eu não tô ouvindo nada. O que tem de errado comigo? Não é. Você está forçando, e é o que muitas pessoas fazem, por isso que isso é muito importante. Muitas pessoas fazem isso, forçam o canal. Então a pessoa
colocou na cabeça, meteu na cabeça que ela tem que ouvir alguma coisa, porque senão ela não está fazendo aquilo direito. Né? E olha o crime que essa pessoa está cometendo, porque ela está privando outras pessoas do dom que ela tem, das informações que ela pode passar, das orientações, das direções que ela pode dar, porque ela acha que tem que ser daquele jeito. Quando, na verdade, o canal mediúnico dela é outro. Isto é importantíssimo. Importantíssimo. Porque a pessoa depois ela fica forçando, ou eu não ouço, ou eu não vejo nada, porque o meu professor falou que ele vê, por que eu não vejo? Sabe esse tipo de coisa? Isso é um perigo. Eu nunca coloco esse tipo de informação nas minhas formações, porque a pessoa tem que ser livre e a pessoa tem que. Eu só posso informar, como eu estou informando você aqui, e orientar a pessoa da melhor forma, né, dentro dessas questões. Depois, se você tiver questões sobre isso, coloca aqui no comentário, tá bom? Então, a pessoa, ela acaba muitas vezes desistindo, porque ela, eu não tenho jeito para isso. Eu não sou boa nisso. Não, você é muito boa, você é muito bom. Você só não entendeu de que forma que essas informações estão querendo chegar para você. Isto não é automático. Voltando ao meu coleguinha, né, que tirava nota máxima em todas as provas de matemática, ele não era tão bom em português, por exemplo, como eu era. Ele não era tão bom quanto eu era em redação. E isso não quer dizer que ele tinha um dom para matemática, não é? Ele pode ter nascido com uma facilidade. Eu tinha mais facilidade no português, eu podia estar falando de várias outras coisas. Eu tenho muita facilidade em inglês, eu tenho um ouvido absoluto para inglês, por exemplo. Isso foi sempre assim. Enfim, eu acho que você está entendendo onde eu quero chegar. Então, o dom, essa coisa que as pessoas pensam, né, e que tem a ver com a segurança, porque por detrás dessa coisa, e eu já li comentários assim, é por isso que essa é uma questão muito sensível para mim e muito importante ao mesmo tempo, porque por trás dessa coisa, mas precisa ter um dom. Eu já li comentários, e não foi só um, dois, três, foram sei lá quantos nos meus vídeos. A pessoa fala, hoje em dia, todo mundo faz leituras de tarô. Todo mundo faz leituras de tarô. Antes, a pessoa precisava ter um dom. Isso é verdade? Metade do que essa pessoa está falando é verdade. Eu tenho que me colocar no lugar dela. Ela está falando de todo mundo quem? Ela está falando de todo mundo que ela vê no YouTube. É verdade? É verdade. Você vai ver qualquer pangaré dando leituras de tarô hoje. Isso já virou uma piada. E aí a pessoa, como ela não tem responsabilidade, como eu não estou dizendo que eu sou mais responsável do que as outras pessoas. Quando eu digo que eu tenho responsabilidade, a pessoa vai ver o meu vídeo e muito provavelmente vai marcar uma consulta comigo e eu vou ter que falar com essa pessoa. Então, se eu estiver inventando um personagem lá na hora do meu vídeo e na hora do vamos ver, quando a pessoa estiver falando comigo pelo WhatsApp ou frente a frente, o que eu vou dizer para essa pessoa? Ela vai falar, o Denis é uma fraude, mas sabe quem que essa pessoa vai encontrar quando ela fizer consulta comigo? Essa pessoa que está falando com você. Desse jeito que eu estou falando. Eu não falo diferente. Se você assistir os meus vídeos, você vê eu falando desta forma. Quando eu estiver dando uma consulta, eu vou falar da mesma forma. Então, essa pessoa, ela tá certa, porque qualquer pangaré faz vídeos de tarô. Mas muitos dessas pessoas não dão consultas. Eles não estão nem aí. Então, é um ato irresponsável, na verdade. Eu não estou aqui querendo criticar ninguém, eu só estou tentando me colocar no lugar dessa pessoa que diz isso, tá bom? Então, metade, para mim, tá certo. E aí, o comentário é assim, porque hoje todo mundo dá leitura de tarô. Bom, você abre o YouTube, você vê qualquer pessoa, enfim, não vou mais tocar nisso. E não que tenha que ser um tipo de pessoa para dar leitura de tarô, né? Porque enfim, mas vamos lá. A outra metade antes tinha que ter um dom. Isso não existe.
não existe. Antes a pessoa tinha que ter um dom. Isto não existe, gente. Acho que eu não preciso colocar mais nada. Quem quiser acreditar nisso, que acredite, entendeu? Já dei vários exemplos aqui, já falei do menino da matemática, já falei do meu dom com a escrita, eu já escrevi 3 livros, eu consigo escrever um livro, se eu quiser eu paro agora e escrevo pelo menos metade do livro, se eu quiser, tá? Se eu quiser eu passo o dia inteiro falando isso que eu estou falando agora para você, sem precisar de instruções de PowerPoint. Quando eu dava formações era uma piada, porque eu comecei a dar formações e fazer palestras numa época que tinha muita gente aí dando formações e fazendo palestra, e uma das promessas era, olha, no final do curso você vai receber o PowerPoint. Você vai receber o PowerPoint como um brinde, sei lá qual que era a promessa. E o pessoal vinha nos meus cursos e nas minhas palestras principalmente, e falava assim, olha Denis, mas você não vai fornecer o PowerPoint? E eu dizia, não, claro que não. Para quê? O que você vai fazer com o meu PowerPoint? Depois a pessoa fala, mas eu vou nas palestras e as pessoas dão PowerPoint. Eu falei assim, olha, a primeira vez que eu ouvi, eu falei assim, eu nunca ouvi falar disso, mas olha, primeiro assiste a minha palestra, depois pensa se você quer meu PowerPoint. Porque, o PowerPoint tinha uma figura lá para eu lembrar de alguma coisa. Imagina, eu ia contar uma história dos meus irmãos, ou que tinha a ver com os meus irmãos, eu coloquei lá uma foto com 3 crianças negras. Eu fui contar uma história sobre mim, sobre a minha infância, eu coloquei uma criança negra pequena. Então, você vai querer esse PowerPoint para quê? Aí tinha um título ali, sabe? Era só para eu lembrar. Então, isso que eu estou falando aqui agora, eu posso ficar 7 horas seguidas falando. Então, isto é um dom que eu tenho. Mas não que uma pessoa para fazer isto que eu estou fazendo, para ter canal no YouTube, para dar palestra, para escrever livro, que ela precisa ter um dom. Nós tivemos uma perda muito grande aí dos maiores, melhores jogadores de basquete do mundo, né? No Brasil, o Schmidt, o Oscar Schmidt, acabou de falecer. Foi um grande orador, ele tinha o dom da palavra e ele é dos melhores exemplos. Tem uma frase do Oscar que é assim, teve uma hora que ele cansou dessa coisa porque começaram a chamar ele de mão santa, né? Porque ele fez a maioria dos pontos que levou o Brasil a ser campeão, né? Campeão lá na Olimpíada, na final contra os Estados Unidos. Tipo, até então praticamente impossível uma coisa dessas, né? Mas o Brasil foi campeão principalmente por causa do Oscar, né? Lógico que tinham outros jogadores lá. E aí começaram a dizer assim, chamar o Oscar de mão santa. Teve uma hora que ele falou, olha, não, mão santa não. Eu não tenho uma mão santa, eu tenho uma mão treinada. Eu tenho uma mão treinada, eu não tenho uma mão santa. A minha mão é treinada, eu me matei de treinar. E depois, quando ele não jogava mais, quando ele se aposentou, ele arranjou outra profissão para ganhar o dinheiro dele. Ele começou a fazer palestras de motivação para empresas, grandes empresas, maiores empresas do Brasil. Isso é dom? Não, ele treinou. Ele treinou para fazer isso. Então, essa história de dom não é dom, é treino, é prática. A pessoa ela tenta um pouquinho e não evolui. Você pode desenvolver, se for a sua intuição, primeiro você tem que perceber isto. Se o seu canal for a audição, só para a gente fechar a conversa, a audição, você pode treinar isso, se você perceber que é esse. Se for imagens, a visão, você pode treinar isso, você consegue treinar isso. Se for a questão de sensações, você pode treinar, pelo menos no sentido de você entender e traduzir estas sensações. E se você quer aprender a identificar o seu canal mediúnico, entre muitas outras coisas sobre intuição, mediunidade e autodefesa energética, porque essa história de você não ter certeza do que você está ouvindo ou do que você está dizendo para a pessoa, será que isso é coisa da minha cabeça? Muitas vezes tem a ver com autodefesa energética, porque você está com a energia de um monte de pessoas. Você absorveu
as emoções de montes de pessoas. Então, você já não consegue separar uma coisa da outra. Você também precisa dessa terceira parte do pilar. Então é intuição, desenvolver a sua intuição, desenvolver a sua mediunidade e trabalhar a autodefesa energética. Tudo isto voltado para o tarô. Com exemplos, com cartas de tarô, focado no tarô, na leitura de cartas. Se você quiser aprender isto comigo, tem esse QR Code que está aparecendo aqui. Tem primeiro link na descrição. Tem o primeiro link no comentário, no primeiro comentário, tá bom? Intuição e mediunidade no tarô. Esta é uma formação que vai mudar a sua vida. E depois, pessoal, só para fechar, depois, se vocês quiserem, eu acho que tem aqui no canal algum vídeo que eu estou falando sobre fluência. Eu faço tanta coisa, mas enfim. Se vocês quiserem, eu venho aqui para falar sobre a questão da fluência, porque já é meio caminho andado. Depois, algo mais profundo, mais sutil, são esses canais ou canal mediúnico. Tá bom, pessoal? E a gente se vê na próxima aula.